Hoje o que eu preparei para compartilhar com vocês, e eu vou mais uma vez resumir um pouco o que eu preparei, porque eu não quero que vocês congelem nas cadeiras. Amém? Vamos ver se vocês estão. Eu vejo que, irmãos, que quando a gente está buscando ser sensível ao que Deus está falando em nosso meio, Deus começa a falar desde a hora que você entra aqui. No que você vai conversando com as pessoas, no que elas vão falando espontaneamente, às vezes da semana, às vezes do que Deus tem feito. A gente tem que aprender a ficar atento a essas coisas. Quando você está realmente querendo que a direção seja de Deus, você começa a perceber Deus falando desde o tempo de adoração, através das canções, pequenas orações. E eu falei para vocês que uma das coisas, há umas semanas atrás, mais interessante para nós fazermos como cristãos é olhar para aquilo que está acontecendo no mundo e fazer a pergunta: o que Deus tem de resposta para tudo isso que está acontecendo? Como é que Deus vê todas essas coisas? Porque se Deus é o soberano e rege todas as coisas, se Ele estabeleceu Cristo como cabeça da igreja, então quando Cristo olha para o mundo, Ele, a cabeça, vai dar o comando para que o corpo responda. Então essa é a pergunta correta. Como é que o Senhor vê todas essas coisas que estão acontecendo hoje? E como é que eu respondo com a mente de Cristo? É mais ou menos assim. Se Jesus estivesse fisicamente aqui, o que Ele estaria fazendo ao ver o que Ele está vendo? E a resposta para essa pergunta é a resposta para nós. Sim ou não? Vocês estão em dúvida? Essa semana eu fui olhar as notícias, analisando, justamente para fazer esse exercício. Então eu trouxe algumas coisas que me chegaram aos ouvidos ou aos meus olhos essa semana para você pensar comigo aqui. Bom, essa semana mais alguns escândalos de igreja apareceram. O que a gente aprende com isso? Fica a pergunta. Ao longo dessa semana, foi domingo passado, para você ver que eu vejo todas as coisas, lá nos Estados Unidos teve aquele atentado com um ex-presidente lá dos Estados Unidos. Eu fiquei pensando sobre isso, não na parte política, mas pensa comigo, o que acontece na cabeça de uma pessoa que quase morre? Se você soubesse que ontem, por causa de um evento, quase foi seu último dia nessa terra, se nada muda na sua cabeça, eu não sei se vai mudar na cabeça dele lá, não é meu problema, mas eu quero pensar sobre como a gente vê a nossa vida. Porque nós fomos chamados para viver, não no futuro, nós vivemos no presente, com a mente do futuro de Deus, isso é trazer o reino de Deus à terra, mas nós vivemos no presente. O que Deus está falando a nós esses dias? Se você estivesse por lá, se você ler os relatos, naquele evento, infelizmente, um pai de família morreu, protegendo a sua família. O que é que passa na cabeça dos filhos, da esposa, depois de um evento trágico como esse? Alguém que sai de casa e não volta. Pais descobrindo possíveis lutas de saúde na vida dos seus filhos, notícias que chegam. Filhos que estão sendo informados de que talvez seus pais tenham alguma dificuldade de saúde grave, talvez o tempo deles se encurte. Não estou dando dicas e exemplos específicos, preservando, mas são notícias que chegaram até mim essa semana. Está acontecendo, como sempre aconteceu. Cristãos firmes em Deus, mas que sofrem com doenças que não vão embora. Não só doenças físicas, mas às vezes doenças na alma, lutas. Não tem tratamento médico, às vezes, não tem nem diagnóstico, somente dói, somente sofrem, somente se angustiam. Ah, mas ele deve estar em pecado. Jesus, não fala isso, você não sabe. Tem dores que são permanentes e a gente não entende porquê, são mistérios. Dores que a gente reconhece como muitas vezes fruto de outras dores que aconteceram e que foram difíceis demais de tratar.
e ainda não foram bem resolvidas no coração e na mente. O mundo é um lugar de dor, e nem os cristãos estão isentos de sofrerem dor. Um famoso pregador brasileiro, que eu vou preferir não citar o nome, mas ele disse assim uma vez: fomos criados para viver em um jardim. A estrutura da nossa alma livre não está preparada física, mental e psicológica para esta realidade que nós vivemos. Interessante essa frase, né? Já pensou nisso? Você e eu fomos criados para um jardim. Por isso é tão difícil para nós vivermos o mundo fora do jardim. Infelizmente fomos nós que causamos essa condição. É por isso que existe tanta dor e tanta dificuldade. E eu faço a pergunta que nós temos feito ao longo desses dias: por que nós precisamos de lugar de esperança, de cura e de hospitalidade? Porque existe dor no mundo, porque existe dor na nossa vida, e porque Deus nos chamou para sermos porta-vozes da esperança que há em Cristo. Se nós não somos lugares onde as pessoas pelo menos podem pensar: talvez haja esperança para mim ali, naquele lugar. Eu fui àquele lugar um dia, me arrependo de não estar indo, mas no dia que eu fui, em meu coração eu senti uma ponta de esperança. Em meu coração eu ouvi que a situação atual ela não é para sempre. Em meu coração eu ouvi que talvez a situação atual possa terminar hoje, se Deus vier sobre essa situação e remover aquilo que está acontecendo. Jesus disse aos seus discípulos que no mundo eles encontrariam aflições, mas que mantivessem o ânimo, pois Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Nós vivemos num tempo de batalhas e de lutas, mas com a certeza de que Cristo venceu o mundo. E o último inimigo nosso, que é a morte, também está derrotada, porque nós sabemos que a ressurreição é real. Portanto, não há mais um discurso vitorioso da parte da morte, mas sim um discurso onde nós levamos a nossa vida e nós nos lançamos debaixo da ressurreição do Senhor, como certeza para nós. Mundo cheio de dor, de violência e de confusão. Não tem hora que você gostaria de ter resposta para essas coisas? Você já teve pessoas perguntando: mas por quê? Ou mesmo você, essa semana eu mesmo fiz essa pergunta. Eu falei: por que assim? Por que isso continua? Por que isso de novo? Quem me acompanha aí lá no Pães em Peixes, às vezes vê umas frases e eu sou gente, como qualquer pessoa. Eu fico feliz que existe a graça do Senhor sobre nossas vidas, porque as dúvidas que a gente tem, se Deus fosse minimamente bravinho, como a gente às vezes pensa que Ele é, né, de ranzinhos, né? Deus tem sua ira, Deus tem, né, sua justiça, mas Ele não é um ser humano cheio de problemas, inseguranças, né? Ele olha para mim e fala: ô meu filho, você está em dúvida de novo? E eu agradeço a Deus que Ele tem essa longanimidade, porque algumas vezes nós não temos as respostas que nós queríamos ter. Por que algumas pessoas sofrem? Por que esse tipo de sofrimento ainda existe? Por que não se resolve? C.S. Lewis, um autor muito famoso, escreveu alguns livros sobre esse assunto, por experiência própria, inclusive, de que ele passou e por observar. Ele tem duas expressões que eu acho interessante. A primeira, ele fala da dor como um megafone. No seu livro O Problema do Sofrimento, ele escreveu que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores.
É ser o megafone para despertar um mundo surdo. C.S. Lewis vê então a dor nesse sentido como um alerta que pode nos despertar para realidades espirituais. Então é tipo assim, ninguém vai pedir para sofrer. Mas a gente precisa perceber, quando a dor vem, a gente entende o que é esse mundo, e nós precisamos então nos voltar para o Senhor. Ao invés de nos voltar contra o Senhor, há um perigo aí, bem sutil, de se revoltar contra o Senhor, de não aceitar a soberania de Deus, de questionar de uma maneira errada, porque eu acredito no questionamento como busca de resposta, como busca de compreensão da mente e do coração de Deus. Mas há um perigo de nos revoltarmos, e talvez algumas dores que sofremos na vida, e eu não estou aqui de forma alguma julgando quem passa por isso, porque eu sei que é mais forte do que as pessoas, mas muitas vezes dores que sentimos em grandes tragédias vêm, eu creio, da dificuldade de aceitarmos o que Deus continua no controle. Lá no nosso íntimo a gente não aceita o que Deus está fazendo, e o nosso corpo fica doente e responde de uma maneira inesperada, difícil. Eu estava conversando sobre isso ainda ontem, e eu pensei, puxa vida, que nós possamos ser o tipo de pessoas que, quando encontrarmos situações assim, possamos ministrar o amor de Deus, ministrar a graça de Deus, e fazer isso pelo poder do Espírito Santo, não só por palavras. Porque quem sabe uma pessoa nessa situação pode se ver livre dessa dor causada por esse conflito profundo interno com o que aconteceu e com o que ela esperava, e perceber a graça de Deus, o cuidado de Deus. E se ela for curada desse conflito, ela muito provavelmente será curada também no seu físico. Vocês creem nisso? Não é algo que nós podemos fazer, não é? O absurdo é você dizer para essa pessoa: irmão, irmã, você tem que ter mais fé, por isso você está sofrendo. Essa pessoa vai virar para você e falar assim: querido, tudo que eu queria era ter mais fé, tudo que eu queria era crer, mas por alguma razão eu não consigo sair disso. Nós queremos ser lugares onde Deus possa se expressar através da nossa vida na direção de pessoas que sofrem. Um outro exemplo que C.S. Lewis dá interessante ele teve uma experiência com o sofrimento da sua própria esposa, e a sua doença, a sua dor, e enfim, a morte. Engraçado que o nome da esposa dele era Joy, em inglês significa alegria. E não teve muito joy não ali no final da vida dela, foi só luta mesmo. E ele diz que ele admite que o sofrimento é um mistério, e que, embora possamos encontrar razões e propósitos para ele, há aspectos que permanecem além da compreensão humana. Ele também diz que, apesar de toda a sua capacidade intelectual, do seu conhecimento bíblico, ele fala que teve que refletir sobre essa luta com a fé e a dúvida que o sofrimento pode causar. Você conhece pessoas assim? Que enfrentam esse tipo de situação? Você já passou por alguma situação assim? Existem coisas talvez na sua vida que você ainda luta para compreender Deus, para compreender porquê, muitos porquês. Como que a gente pode sair dessa condição, aceitar talvez o mistério do sofrimento no mundo e da dor no mundo, responder a esse megafone de Deus o quanto antes? Não tinha aquela expressão antiga, que Deus vai, quando a gente evangeliza, quando Deus está chamando as pessoas para perto dele, ou vem pelo amor ou vem pela dor? Vocês já viram essa expressão? Vocês acham que está certa essa expressão? Eu estou só querendo polemizar, na verdade não tem resposta, isso. De formas bem genéricas, a gente fala, por amor é tipo assim, não precisou passar nada e veio até Deus, Pela dor é assim, se passar uma situação difícil e a pessoa passar a crer em Deus. Mas e nós que já conhecemos a Deus? Não é uma questão de conversão, nós estamos vivendo.
Em algum momento da nossa vida, seja aos seus 20, 30, 40, 50, 60 anos, chega uma situação assim em você, com alguém próximo a você, ou tem gente que é tão sensível que sofre demais com o que vê no mundo. A pessoa nem está com problema, ela está bem, está financeiramente ok, está com a saúde em dia, e ela olha para fora e fala: gente, esse mundo é muito dolorido. Eu acredito que para nós e para o mundo, o que as Escrituras nos mostram é que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, sempre, começar com Ele. É por isso que a gente insiste tanto nas nossas comunidades, que uma prioridade para nós é a adoração. Não é porque Deus quer ficar ouvindo musiquinha sua não, porque às vezes a gente é desafinado pra caramba, toca errado, erra acorde. O Léo tá rindo lá. Solo, né, Léo? Vai fazer o fraseado ali. É porque Deus sabe que nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele. Enquanto nós o adoramos, o nosso coração é transformado, nosso coração é modificado, nossos olhos são abertos, Deus fala conosco, a sua presença é percebida por nós. Isso vai se tornar combustível para nós enfrentarmos essas dores e sofrimentos que às vezes nos sobrevêm na nossa vida e na vida de outros, e sermos a voz de Deus para dizer: Deus continua sendo bom. E você talvez diga: eu não consigo fazer isso. Então você precisa se voltar mais para o Senhor. Não de uma forma legalista, mas de fé mesmo. De dar um passo e falar assim: quero conhecer melhor o Senhor. Eu vou me debruçar mais nas suas Escrituras. Eu vou tirar mais tempo para ficar com Ele. Deus, revela a tua pessoa. Quero te conhecer mais, Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor e a sua bondade, nós aprenderemos a amá-lo mais. E quando nós passarmos a amá-lo mais de verdade, então nós vamos poder amar mais as pessoas e trazer o amor de Deus na vida dessas pessoas. Não é sobre dizer a elas o que elas têm que fazer, não é sobre dizer a elas como elas têm que fazer, mas é primeiramente apresentar a elas o amor de Deus e dizer: há esperança, e há a possibilidade de cura, e há a possibilidade de hospitalidade e não de conflito. É essa a possibilidade. Nós não somos perfeitos. É mais ou menos como se a gente estivesse dizendo como as pessoas da época de Jesus. Eu ouvi falar de um Jesus, as notícias corriam. Eu ouvi falar de um lugar. Eu tenho ouvido falar de um lugar. Ou você vai ser o seu testemunho e você vai dizer para a pessoa: olha, eu não sei a resposta para todas as coisas. Eu não sei a resposta para todo o sofrimento do mundo completamente. Eu entendo algumas coisas, outras eu não entendo. Mas eu tenho caminhado num lugar onde a gente pode desenvolver essa esperança junto. Eu tenho caminhado num lugar onde nós temos visto Deus derramando da sua graça de uma maneira às vezes sobrenatural, visível, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança. Nós temos caminhado juntos. Abra sua Bíblia no Salmo 33. Eu quero usar esse salmo apenas como um começo de conversa, na verdade, sobre esse assunto, para dizer: a Bíblia está cheia disso. Mas eu quero usar esse salmo para nos lembrar do amor de Deus, o caminho para que haja esperança, que haja cura, o caminho para lidar com a dor e o sofrimento do mundo na nossa vida, é nós entendermos de verdade, de maneira que talvez só Deus possa fazer na nossa vida. Entendemos que Deus é bom. Entendemos que o sofrimento, a dor e a morte não têm a última palavra. Entendemos que a esperança da ressurreição pertence àqueles que se encontram com Deus. Nós vamos ler aqui o Salmo todo juntos. Eu estou numa versão um pouco diferente aqui, talvez não bata com você, mas deixa eu ler aqui no celular. Vamos lá. Salmo 33.
Diz assim: cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Aqui trazendo para o nosso tempo, é mais ou menos dizer assim: vocês que encontraram Jesus, pecadores que estão sendo feitos justos, pecadores que agora são chamados santos, é apropriado que vocês cantem ao Senhor e que vocês o celebrem. Em outras palavras, façam aquilo que vai ajudar vocês a continuarem me vendo como a fonte da esperança e da cura. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa, da guitarra, do violão, dos teclados. Toquem música para Ele com um instrumento de 10 cordas. Aí é viola, né? Entoem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Deus, não é isso que eu estou vendo no mundo. Deus, não é isso que eu estou vendo na minha vida. Deus, isso não está certo. A palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Porque Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. Gente, isso aqui às vezes é muito difícil. Por isso que a palavra fala tanto de fé. Porque fé é crer naquilo que você está vendo lá, na mão de Deus, que talvez não esteja aqui ainda, mas que você espera que alcance a sua realidade. Então, quando você olha para o mundo, as notícias que eu comentei ali de mundo, as notícias mais pessoais que vemos, você precisa se lembrar que o amor de Deus enche toda a terra. Deus, me ajuda a ver o teu amor demonstrado em toda a terra, para que meus olhos e meu coração não sejam obscurecidos, qual a palavra melhor? Pela realidade da dor que existe no mundo. Jesus não disse assim: fica de boa que vai dar tudo certinho. Ele disse: haverá aflição, mas eu não quero que vocês fiquem focados na aflição, porque ela não é o fim. Eu quero que vocês olhem para mim. Eu quero que vocês tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não estamos falando de um povo alienado que não vê o que está acontecendo, que não enxerga a dor do mundo, mas um povo que realmente navega baseado nessa realidade, que às vezes não é tão perceptível, mas que precisa ganhar o nosso coração. O amor do Senhor enche toda a terra. O Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro da sua boca e as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele, pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Esse é um dos que aqui no Salmo está marcado aqui no meu celular. Seus propósitos jamais serão abalados. Ótimo versículo para você botar num quadrinho no seu escritório, na sua casa, para ter no seu celular. Quando tudo pareceu o contrário disso, como é que nós alimentamos a nossa fé? É nos lembrando que os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Somos nós. Aqui, nessa época, se referia aos judeus, à nação de Israel. Hoje nós somos o povo de Deus. Como é feliz o povo de Deus, a comunidade local cujo Deus é o Senhor, onde o Senhor realmente dirige, onde a última palavra é a dele. Então, se tudo parece mal, qual é a última palavra do Senhor? O meu amor enche toda a terra. Se nós estamos confusos, em dor, sofrendo por causa das dificuldades que nós estamos vendo, não há esperança, acho que esse mundo não vai dar muito certo. Qual é a última palavra do Senhor? Os planos que eu fiz não podem ser cancelados, frustrados, darem errado. Eu tenho o controle dos propósitos finais do mundo e da vida. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. O Senhor não está distante. Ele não é um Deus mecanicista, que a gente fala, um Deus da era do iluminismo, da era
do início da evolução humana mais recente, um Deus distante, botou o mundo lá, botou o reloginho para funcionar e foi embora. Ele está de olho, Ele está acompanhando, Ele está presente, Ele vê toda a humanidade, e de seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Todos. O texto não diz todos os do seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus está do seu trono olhando a todos os habitantes da terra. Aqueles que o reconhecerem receberão a vida eterna. Mas o Senhor continua observando e esperando e aguardando. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Isso aqui dá uma música bonita, hein, Pedro? Pode escrever para nós, por favor? O Senhor está atento aos que o temem. Temer ao Senhor aqui, você pode entender como, de fato, de verdade, ter toda a sua convicção de que Deus tem o sustento de todas as coisas. Eu não vou temer outras coisas, eu vou temer o Senhor, não no sentido de medo, mas no sentido de aonde você coloca a sua esperança. O Senhor está atento aos que o temem. Onde Ele encontrar alguém que diz: na minha vida, o que eu quero que valha, é a última palavra, é a palavra do Senhor. Aos que esperam por seu amor, Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Isso já tem música, viu, Pedro? Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Essa é a palavra, o que está nesse salmo, essa é a palavra que nós temos para a nossa vida e a palavra que você tem para outras vidas. Nós vivemos pela esperança de um Deus que está presente, que venceu a morte, que hoje nos alcança enquanto nós esperamos no seu amor, que renova nossa força em tempos difíceis, que cura nossa alma, que opera maravilhas em nosso meio, conforme a sua vontade, conforme o seu reino é revelado e demonstrado em nosso meio. Este é um salmo que fala da bondade de Deus, que revela Deus como Criador, que revela Deus como governante, que revela Deus como alguém presente, que não está distraído e que, por último, projeta a nossa vida em meio a dificuldades. Ele diz: Ele é a nossa esperança, que o salmista diz nosso auxílio e nosso escudo. Indiretamente ele está falando assim: há tempos de que nós precisamos de ajuda, e há tempos em que nós nos sentimos desprotegidos, fragilizados, mas o Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Onde eu estava passeando nos parques aí com a nossa família, que estava visitando, aí a gente viu, foi até interessante, eu estava com meu cunhado, a gente estava andando no parque, a gente viu uma árvore bem bonita assim, meio que os dois ao mesmo tempo falaram: que árvore bonita. A gente estava falando como a gente gosta da visão da árvore frondosa como um exemplo da proteção de Deus. Aquela árvore parece soberana. Ela fala: eu estou aqui, ó. Olha como eu sou grande. Está com calor? Vem na minha sombra. Fica aqui embaixo. Eu vi uma foto essa semana também, eu acho que foi na África, um lugar assim, bem desértico. E o culto era debaixo de uma grande árvore. Olha que coisa linda. Eles não tinham lugar para se reunir. Muito sol e tudo mais. Sabe onde era o ponto de encontro? O cara botava o púlpito bem no tronco, assim, do lado do tronco.
a galera enchia embaixo da árvore. Uma árvore, cara, vai até ali naquele estacionamento do restaurante, assim, uma árvore enorme de copa. Imagina as pessoas ali embaixo. Vamos fazer o nosso tempo de adoração e eles estão ali falando, cara, Deus é o Criador de todas as coisas. Esse mundo não está largado. Esse mundo não foi abandonado. Há uma palavra de esperança. Quando nós saímos aqui da árvore, vai pelar ali no sol, 50 graus. Mas eu sei que eu sempre posso voltar para a sombra do Senhor. Ou se tiver que andar no sol, eu posso andar no sol com a lembrança de que existe um lugar de refúgio. E que Deus é meu refúgio. E que eu não estou sozinho. E nessa palavra, baseado nessa palavra que nós seguimos. É baseado nessa palavra que nós ministramos na vida das pessoas que precisam ouvir de Deus. Nós andamos nessa mesma palavra e nós ministramos essa mesma palavra. Eu não entendo todas as coisas, você pode dizer, mas eu sei que há um Deus que oferece esperança, que se torna o escudo daqueles que esperam em seu amor. Amém? Por isso nós adoramos o Senhor, cantamos canções, o começo do Salmo fala sobre isso, porque eles vão nos ajudar a nos lembrar, de forma bem direta e prática, quem é Deus. Por isso nossas canções precisam ser muito bem preparadas. Elas têm que nos mostrar Deus, quem Ele é, que Ele é bom, que Ele reina. Ah, eu anotei isso aqui para falar certinho. Fica mais bonito, né? Quando você fala bem preparado assim. Quando adoramos a Deus, nós declaramos o seu amor por nós. Mais até do que nosso amor por Ele, que nós sabemos que de vez em quando dá umas falhadas aí, não está muito legal. Mas nós declaramos sempre um amor que não muda. E um amor que é digno de confiança. Quando nós adoramos a Deus, declaramos seu amor por nós. Nós declaramos suas obras. Nós declaramos que Ele governa. Nós declaramos que Ele se importa. Nós declaramos que Ele reina. Nós declaramos que Ele é bom. Nós declaramos que queremos amá-lo. Isso vai moldando a sua mente. Vai moldando o seu coração. Vai quebrantando o seu coração. A dor, a confusão do mundo na nossa vida e na vida de outros vai sendo vencida quando o próprio Deus vai tomando o lugar dessa dor. Não de forma que talvez a dor seja completamente eliminada em algumas situações e tudo seja resolvido, maravilhoso, mas ela já não é mais a prioridade. Ela já não é mais aquilo que nos move. Passamos a ver a dor no mundo de uma maneira diferente. Amém?